Olá, estamos aqui em mais um SESREI Recebe. Meu nome é Nayara Lira, sou professora do curso de Direito e estou representando, a coordenação de Direito, e estamos aqui nesse mês especial dedicado às mulheres, nós que somos tão atuantes tanto na vida pessoal como na vida profissional, e esse mês, a gente vai trazer a pauta, para discussão sobre a advocacia feminina. Estamos aqui com as alunas Flávia, de Direito. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje, de fazer parte dessa banca. Muito agradecida pelo convite também. Estamos também aqui com a aluna também de Direito, Ranali. Seja bem-vinda, Ranali. Obrigada. E é um prazer poder participar desse momento tão importante para nós, estudantes de Direito, ter a presença da senhora como, doutora Carla, como uma grande representante do mundo jurídico. E hoje temos como nossa convidada a doutora Carla, que é advogada, vice-presidente da OAB. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, garotas. Vou chamá-las de garotas porque são garotas. Obrigada, professora. A honra é toda minha participar desse momento com vocês. Então a gente pode iniciar, nossa conversa de hoje já partindo do princípio, doutora, de como a senhora escolheu de fato a profissão, o direito e consequentemente a advocacia. Olha, desde muito nova eu sempre tive vocação para a área de humanas. Sempre fui muito vocacionada a essa área. Eu tinha um professor, saudoso professor, doutor Davi Diniz, que foi meu professor de História no CEPUC. Não vou nem dizer há quanto tempo para não entrar nesse mérito, E ele me chamava de revolucionária do poder, porque tudo eu questionava, tudo eu reclamava, tudo eu quem defendia. Eu sempre fui presidente de sala de aula, então ele me chamava de revolucionária do poder e dizia que eu só tinha duas alternativas: ou seria jornalista ou seria advogada. E aí terminou que eu enveredei pela área do direito, porque eu sempre gostei muito dessa história de sair em defesa das pessoas, dos direitos, reclamar do que não estava certo. Sempre fui muito assim, desde pequena mesmo. Então foi assim, quando eu menos esperei, estava lá fazendo. E hoje, atualmente, doutora, qual é a sua principal área de atuação? Hoje eu estava até comentando, é um misto, assim, porque eu iniciei no direito, fui fazer justamente por gostar de defender direitos, essa área humanística, esse sonho de justiça, ideais, de princípios constitucionais e tal. E aí, minha primeira especialização foi na área de direito empresarial. E eu atuo nessa área, tenho muitos clientes nessa área, busco principalmente evitar o conflito, o contencioso. Então eu faço uma advocacia muito preventiva com os meus clientes, que são empresas de pequeno, médio e grande porte, e evito que essas empresas cheguem a ter problemas judiciais. A minha área de atuação empresarial é mais nesse sentido: elaboração de contratos, elaboração de regras, de normas, de código de conduta, compliance trabalhista, compliance tributário. Nosso escritório é mais voltado para isso. Também atuo na área previdenciária, porque fui presidente do Instituto de Previdência Municipal, o IPSEM, de Campina Grande, e me apaixonei pela área previdenciária. Então eu atuo na área de previdência pública e privada também. E ultimamente eu estava até brincando, a vida da gente dá umas guinadas assim que a gente não percebe, não entende. Eu não atuava na área de direito de família, a não ser que fosse uma coisa muito íntima, de uma pessoa muito querida. E as coisas foram começando a chegar assim, e quando a gente menos esperou lá no escritório, as minhas sócias até brincam, a gente está com uma carteira de clientes na área de direito de família e violência doméstica. E aí eu enveredei por essa área e atualmente estou concluindo um curso de mediação familiar, justamente para aplicar no nosso escritório, porque o nosso escritório é um escritório boutique, que a gente chama escritório boutique, é um escritório que não atende demandas em grande volume, e como a gente atua com pessoas diretamente, a gente tenta evitar problemas para que essas pessoas não enfrentem longas batalhas judiciais. Então,
lá no escritório com essa carteira e aí a perspectiva de mediação familiar foi muito interessante para que a gente não leve o nosso cliente para longas demandas judiciais numa área tão importante quanto é a família. Verdade, doutora. E a gente tinha nessa ideia, antes, acho que, quando a gente chama, né, a velha guarda da advocacia também tinha uma ideia de ir atrás do litígio sempre, não da resolução, né, de forma, através da mediação. E a ideia de mediação cada dia está crescendo mais, né, e está chegando mais, principalmente na área de família, no direito civil. Eu, como civilista, né, adoro uma mediação, adoro meios alternativos de resolução de conflito. Eu inclusive, sou defensora assídua disso. Lá na ordem eu sou voto vencido ainda, principalmente quando estão mais os meninos, a turma do Bolinha. Quando entra a turma da Luluzinha, não, a gente já tem maioria de que a mediação é o caminho, é o futuro. Mas a turma do Bolinha ainda não diz não. Ainda é resistente. Não, isso não existe, não temos legitimidade para cobrar honorários, ainda não foi pacificado e fica nessa história. Mas eu entendo que é chegado o momento dessa inovação judicial, entendeu? A gente sair da esfera judicial, da esfera do litigioso, para a esfera da mediação, dos meios alternativos de conflito. Porque a justiça, ela termina sendo cara, ela termina sendo lenta, e uma justiça que demora, uma justiça tardia, termina não sendo justiça. E numa mediação você consegue trazer um pouco mais de igualdade entre as partes. Numa lide num contencioso, a gente muitas vezes não consegue equilibrar esse peso da justiça. Sim. E Jostengarden diz assim: só há justiça entre iguais. E quando você consegue fazer a mediação, é uma coisa que eu acho admirável, né? Você pega um conflito, você coloca aquelas pessoas de igual para igual, uma de frente para a outra, e um mediador que vem com a visão de cima, tanto que o símbolo da mediação é uma girafinha, porque vê de cima, né? Um pescoço maior, e vê a situação de cima e de fora, e vai conseguindo administrar aquele conflito, até fazer com que aquelas pessoas envolvidas visualizem que estavam extrapolando os limites do bom senso e eles próprios chegam à solução. Não é o mediador que dá a solução, são as pessoas que estão no conflito. Então é uma coisa muito importante, principalmente na área de família, porque na área de família eu sempre digo aos meus clientes: não existe ex-marido, não existe ex-pai, existe ex-marido, não existe ex-mãe, existe ex-esposa. E você não deve levar para a sua vida um conflito com a mãe ou com o pai dos seus filhos, porque vocês vão até esquecer, porque esquece. A coisa melhor do mundo é o tempo, e o tempo cura tudo. Vocês são muito jovens, mas com o passar do tempo vão perceber isso. O tempo cura tudo. Você esquece as mágoas, você esquece as tristezas, você passa por outros bons momentos e você termina ficando amigo daquele seu ex-marido, daquela sua ex-esposa. Mas as crianças que viveram aquele momento de insegurança do pai e da mãe brigando num conflito, isso vai ficar marcado eternamente. Então, se a gente consegue trazer um momento de paz, de harmonia, numa hora de dor, que é um divórcio, porque um divórcio ainda é uma hora de dor. Ninguém se casa pensando em se separar. Por mais moderno que estejam os meios, né, a facilidade de você se separar até em cartório, né, mas ninguém casa para se separar. O plano é ser feliz para sempre, né? A gente escutou muito a Disney. É um problema sério. Felizes para sempre, né? Doutora Carla, eu trabalho no cartório, e aí a senhora falando em relação a essa questão da mediação, a gente pode perceber que no cartório a gente vê justamente isso, a questão do extrajudicial, é exatamente aliviar o judiciário, tentar resolver as coisas ali conciliando, buscando um acordo. E é muito visível quando pega, por exemplo, um divórcio, que tem justamente essa questão do acordo, da conciliação, e é bem mais rápido do que o judicial. Então, assim, é uma maneira, né, que hoje essa questão da mediação, do extrajudicial, vem ganhando muito espaço. Muito.
E assim, eu queria fazer uma pergunta, né, à senhora, porque assim, é de extrema importância ter uma representação feminina no mundo jurídico tão importante quanto a senhora, representante da OAB. E assim, como a senhora consegue conciliar, né, sendo mulher, professora, advogada, como consegue conciliar no cotidiano? Se eu disser a você que é fácil, eu estaria mentindo. Não é fácil. Nós temos triplas jornadas, né? A minha felicidade é que meu filho já tem 30 anos, já é casado, então já não demanda tanto de mim. E meu marido me aceita, me acompanha, me protege, me apoia. Então facilita um pouco, mas não é fácil. Perceba que ontem eu cheguei de João Pessoa às 11h30 da noite. Às 6 da manhã eu já estava acordada, saindo de casa para um compromisso. Então fácil não é, cansativo, é difícil. Tem dias que eu fico assim, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí, quando eu me faço essa pergunta, me vem a resposta da representatividade. E é a única coisa que me mantém, entende? Não, porque nós não somos remunerados. As nossas funções são de extrema importância, mas nós não recebemos remuneração. É um trabalho voluntário. Então, qual é o meu pagamento? O meu pagamento é saber que eu estou sendo representação, gerando uma representatividade para mulheres, meninas e moças como vocês, o que é de extrema importância, entendeu? Para que vocês possam olhar e dizer, eu posso chegar lá, se ela chegou, eu posso chegar, que é essa a finalidade da representatividade. Então é somente isso que não me faz desistir. Eu juro a você que tem dias que eu digo, ai, não aguento mais não, vou desistir. Aí parece que os anjos escutam, aí manda alguém no privado, doutora, muito obrigada, a sua fala hoje foi tão importante, eu estava pensando nisso, eu digo, ai meu Deus, eu não posso parar. Então é essa a minha função, o meu pagamento é poder abrir um caminho, porque eu tenho certeza que virão mulheres maravilhosas depois, brilhar e fazer mais, e salvar meninas, e evitar que elas caiam em conflitos, e evitar que existam mais violências do que a gente já assiste. É verdade, doutora. E falando nessa questão de representatividade, sobre o seu trabalho em relação à inclusão da mulher advogada na OAB, a gente queria saber mais um pouquinho. Bem, isso aí eu amo, né? Hoje em dia a gente tem, graças a Deus, a paridade, né? Desde 2020 foi votada uma resolução na OAB Federal que garantiu paridade entre homens e mulheres e 30% de cotas para negros e pardos, o que eu ainda acho muito pouco. Eu acho que a gente tinha que aumentar isso. Então, desde a paridade votada, que a gente obrigatoriamente, na composição das chapas que vão gerir as ordens dos advogados do Brasil, de todas as seccionais e subseções, elas obrigatoriamente têm que ser compostas metade por homem e metade por mulher. Na OAB Campina Grande, desde 2018, a gente já tinha uma composição mais que paritária, porque nós já éramos 3 mulheres e 2 homens na diretoria e já tínhamos meio a meio no conselho subseccional. E com a paridade obrigatória a partir de 2020, continuou isso. E hoje na OAB nós temos 33 comissões e 60% dessas comissões são presididas, dirigidas por colegas mulheres advogadas. E temos muitas outras colegas, não só sendo presidente, mas participando das comissões. Então, assim, é bonito de ver, sabe? E isso vai abrindo portas, abrindo caminhos. Essa diversidade que as pessoas tanto se assustam, na realidade é o que permite que o mundo seja mais leve. Sim. Porque um olhar feminino é diferente do masculino, que é tão importante quanto. A gente não mede importâncias, que é isso que as pessoas não entendem. Inclusive, teve uma coisa até trágica, para não dizer engraçada para não dizer trágica. Um colega do Conselho Federal veio nos visitar aqui, eu não vou dizer o nome porque essas coisas não pegam nem bem dizer o nome. Veio nos visitar e quando ele chegou aqui, que me foi apresentado a mim, aí ele disse ao colega que o apresentou a mim, disse, é essa que quer tomar o nosso lugar? Quer tomar.
Aí eu disse, não, doutor, o senhor está enganado, eu não quero o seu lugar, eu tenho o meu lugar e não preciso do seu lugar. Ficou aquele climão assim, sabe? Uma saia justa, mas percebe que ainda existe esse tipo de pensamento e nós não queremos o lugar de ninguém, nós queremos o nosso lugar. Sim. Queremos que a nossa voz chegue onde é necessária, que o nosso jeito de pensar chegue. E quando eu digo nosso, eu não estou dizendo o meu, não. Eu estou dizendo o de todas as pessoas, não só das mulheres, dos LGBTQIAP+, dos negros, dos índios, dos quilombolas, de todas as minorias que nunca tiveram voz. Sim. Porque a gente ainda vive em um mundo dominado por homens brancos e ricos. E a gente não pode viver num mundo dominado por homens brancos e ricos. A gente precisa de uma diversidade de representatividade nos espaços de poder. Concordo, doutora. E até porque o nosso contexto histórico, né, ele traz justamente essa dívida, que é justamente essa questão de não ter a representatividade da minoria nos cargos. Uma dívida caríssima. Exatamente. Muito cara, porque quando a gente não tem a representatividade, a gente não consegue. Hoje fizemos um movimento bem simples, mas muito importante, na UEPB, no Centro de Ciências Jurídicas, que eu fui aluna de lá. Então eu tenho um chamego com a UEPB, gosto muito de lá. Quem é de lá fica apegado, né? E tem uma dívida pública, percebem? Eu estudei de graça lá. De graça não, né? Pagando os impostos. Mas, enfim, foi um estudo que me fez ser o que sou hoje. Então, eu tenho esse débito com a UEPB e estou também presidente da Associação dos Antigos Alunos do Centro de Ciências Jurídicas. E hoje, eu falava com o diretor, disse, diretor, vamos fazer um movimento aí hoje. Nem que seja um minuto de reflexão no dia de hoje, que hoje é 21 de março, né? É um dia que é determinado pela ONU de combate ao preconceito racial e à discriminação. Eu digo, vamos fazer um minuto de silêncio, alguma coisa para que os alunos de direito pensem nesse dia e comecem a incluir esse dia na sua agenda. E foi lindo, porque nós fomos para lá e fizemos esse momento e eu disse, eu não tenho lugar de fala, porque eu não sou negra. Mas aí levei uma colega negra, que é advogada, uma menina brilhante, que inclusive depois eu sugiro que vocês as convidem, porque tem outras também, para vir falar de outros temas, não só do preconceito, do racismo, porque elas são excelentes profissionais. E ela foi falar e ela falava sobre isso. Ela dizia que é preciso que a gente seja ouvido, porque nós não somos. Porque, por exemplo, quando eu fiz direito, ela dizendo, eu não tinha em quem me espelhar. Até hoje eu não sei qual é o meu lugar. Vocês percebem a dor dessa menina? Pois é. Ela disse, eu faço parte da comissão, ela é nossa vice-presidente da comissão de combate ao racismo e à discriminação racial, e ela disse, às vezes eu estou lá no meio de todo mundo, mas eu não sei se eu posso falar, eu não sei se eu posso dizer alguma coisa, se eu posso fazer alguma coisa, porque eu não sei o meu lugar, porque eu nunca tive ninguém representando aquele lugar para que eu me espelhasse. Essa fala dela me doeu no fundo do coração, porque como é difícil, percebe? Sim. E é porque ela está lá e ela faz parte, ela integra, nós a escutamos, nós a ouvimos, nós seguimos, nós a admiramos, mas veja como é o sofrimento, porque ela não tem ainda em quem se espelhar, mas ela já está sendo luz para as meninas que ingressaram Sim. agora na Faculdade de Direito. Sim. Nós temos alunas negras na Faculdade de Direito agora, que maravilha! E as meninas já podem olhar para ela e dizer, olha lá, ela está ali me representando. Então é esse o ponto da diversidade, é essa a importância da representatividade do diferente. Porque quando é todo mundo igual, né? Com certeza. Fica igual essa bandeja de copos. Pois é, sabe? Verdade, doutora. Fica todo mundo igual. E ainda falando sobre representatividade, ainda no tema, né, da advocacia feminina, mês da mulher, para a senhora, né, no início da advocacia, quais foram as principais dificuldades, as principais batalhas que a senhora encontrou no meio da advocacia? Porque como a gente já conversava, né, a advocacia, o meio jurídico ainda é um meio muito machista, né? Eu deixei de ser jovem advogada não faz muito tempo, né? Então quando eu entrei de fato no mundo jurídico como advogada, como estagiária, eu ainda não tinha sentido isso não. Mas quando eu ingressei como advogada, eu percebi o quanto, né, de fato, esse meio ainda era um meio muito masculino, muito machista e ainda muito fechado pra gente, né, apesar dos dias atuais.
Então, assim, quais foram as principais dificuldades que a senhora visualizou? Quais foram, não, né? Quais são? Quais são? Porque são né? diárias. Não existe essa história, já tem muitos anos de experiência, não enfrenta dificuldades. Enfrentamos. Ainda sim. hoje, nós enfrentamos o machismo, nós enfrentamos o preconceito, nós enfrentamos portas fechadas, nós enfrentamos a tentativa de nos silenciar, nós enfrentamos, você está numa roda de pessoas, quando você começa a falar, os colegas homens interrompem e você é preciso dizer, com licença que eu estou falando. Então, são diárias, os enfrentamentos são diários e são difíceis. E tem momentos que a gente precisa gritar. Recentemente aconteceu esse episódio no Conselho, na Conferência Nacional da Mulher Advogada, que alguns colegas, inclusive colegas de renome nacional e internacional, precisaram gritar contra a presença de uma determinada palestrante que não era satisfatória e não era para estar no local. E ao gritarem, algumas outras pessoas disseram, mas precisava gritar, não bastava se retirar, e ficou esse duelo, grita, não grita, para de gritar, que coisa feia que é gritar. E aí até eu fiz uma postagem no meu Instagram dizendo que o grito é a última arma que nós temos contra o opressor. Há momentos que a gente precisa gritar. Infelizmente, há momentos que a gente precisa bater na mesa e que a gente precisa falar mais forte, porque senão não nos respeitam. Infelizmente. Seria muito bom se a gente pudesse entrar e sair de determinados locais sem levantar nem a voz, né? Bem educadas, meigas. Mas há momentos que a gente precisa ser um pouco mais dura, porque existe essa falta de respeito e a força masculina de alguns homens quer fazer-se impor a nós. E aí é complicado. Verdade. Doutora Carla, diante de toda a correria que há no seu dia a dia, de todas as coisas que a senhora precisa fazer, sempre acontece algo icônico no nosso dia, algo engraçado. A senhora poderia contar alguma situação que tenha ocorrido com a senhora? Eita, me pegou agora. Eu vou contar uma que eu estava conversando com vocês ainda agora há pouco. Porque acontece muita coisa engraçada, mas essa foi divertida porque tinha muita gente lá. Era um dia na OAB, a gente estava recebendo alunos de uma instituição para uma aula explicando o que é a OAB, como funciona o sistema ordem. E aí os jovens chegaram meio tímidos e ficaram longe da mesa da mesa de fala, né? E aí eu peguei o microfone, gente, venham mais para perto, por favor, eu sou feia, mas não mordo. E meu gerente da OAB estava junto de mim, aí chegou perto de mim assim, aí disse, tem dia que você morre. E assim, às vezes a gente também precisa ser duro, porque às vezes a gente fala, as pessoas não escutam, né? Enfrentamos esse tipo de preconceito. Por exemplo, minha sócia, ela tem o sobrenome Guimarães Mendes. E certa vez chegou um senhor no escritório e disse, eu quero falar com o doutor Guimarães. E aí ela disse, pois não, entre. E aí ele entrou, ela sentou ele e sentou-se do outro lado. Boa tarde, eu sou o senhor Guimarães. Existe ainda isso, sabe? Sim. Existe essa esperança de que chega lá é um homem, não é uma mulher. Existe ainda o olhar de dizer, e será que ela dá conta? E será que ela sabe? Mas isso é fruto da nossa sociedade, do nosso sistema, e a gente tem que ir devagarinho mostrando que, apesar dos pesares, fazemos bem feito. E apesar de acumular muitas funções, né? Sim, sim. E assim, por mais que tenha, né, tanta correria quanto ao dia a dia, a senhora consegue ser excepcional em tudo que faz. Não, excepcional não. Faço direitinho, mas excepcional não. Mas essa é a questão da mulher, né? Sempre organizada, detalhista e que sabe levar direito às coisas. Olha, ultimamente a gente tem feito um trabalho, inclusive com as colegas, para a gente não se cobrar tanto. Porque as pessoas começam a cobrar que a gente seja excelente profissional, excelente mãe, que a casa esteja impecável, que a gente tenha a cintura 65, que não tenha celulite, que não tenha rugas, que o cabelo não tenha um fio branco. Isso são imposições de um sistema que quer nos oprimir e que não exige a mesma coisa dos colegas homens.
O homem não é exigido nada disso. Percebam que os homens têm filhos, mas ninguém pergunta com quem seu filho ficou quando ele chega para um lugar. Não perguntam. E de nós mulheres, eles cobram tudo isso. Então a gente está começando a fazer um movimento de libertação disso, inclusive de libertação dessas exigências. Eu não preciso ter a cintura de Gisele Bündchen, eu não preciso ter os cabelos nem sei de quem, eu não preciso ter a pele de uma modelo, eu não preciso, enfim, estar o tempo inteiro arrumada, bem vestida. Não, eu não preciso. Eu preciso ser uma pessoa ética, responsável, cumpridora das minhas obrigações e uma cidadã de respeito. Isso sim, todos nós precisamos. E nos despir um pouco dessas exigências comerciais, porque essas exigências comerciais terminam nos aprisionando. Vejam o que fizeram com Paola Oliveira, né? Uma mulher com aquele corpo belíssima. Sim. Tiveram a capacidade de dizer que aquela mulher estava gorda. Então, se a gente não se percebe, se a gente não começa a dizer, ei, peraí, a gente não está aqui para preencher padrões exigidos, não. Nós temos vez, voz, direito. Nossa importância passa desse tipo de exigência. Aí a gente não pode pegar essa corda de que é perfeito em tudo. Não existe isso. Se você for hoje no meu apartamento, você diz, não, eu não acredito que ela mora aqui, porque nem eu sei onde estão as coisas, porque faz dias que eu não tenho tempo de organizar. Então não existe essa perfeição. Não se cobre por isso. Não entre nessa onda. Ninguém é perfeito. A perfeição é divina. E Leonardo Boff diz assim, a perfeição é divina. O que mais nos aproxima do divino é não ter necessidade de perfeição. Então, que a gente possa acabar com essas exigências de que tem que estar tudo bonito, tudo arrumado, tudo perfeito e tal. É como falam agora, a síndrome do heroísmo, né? Principalmente da mulher. A guerreira, né? Eu não quero ser guerreira mais não. E assim, né? Sempre olha o momento de descanso da mulher como algo que não é mais permitido. A gente tem que estar sempre dando 100%, seja em casa, como a doutora estava falando, seja em casa, seja no trabalho, seja num relacionamento, porque quando chega em casa está cansada, depois que toma conta da casa e toma conta do filho, ainda não tem um filho, mas são os padrões exigidos. Ainda tem que ter o tempo para o relacionamento, a mulher tem que estar ali para sair, bonita, paciente, para sair para jantar, enfim, né? Então a gente enfrenta todos esses obstáculos no nosso dia a dia. E isso é uma exigência muito, muito grande e que dificulta o nosso acesso, inclusive na evolução profissional. Até a ministra Carmen Lúcia, ela disse que conseguiu ser ministra porque não casou e não tem filhos. Essa frase dela foi bem polêmica, mas é uma verdade. É uma verdade. Uma mulher que é mãe, que é casada, que tem filhos, ela tem muito menos tempo de se dedicar profissionalmente do que uma mulher que não casou, não tem filhos e tem tempo de se dedicar profissionalmente. Isso seria diferente se nós normalizássemos que os adultos precisam ser responsáveis pelo mundo, porque na realidade o peso do mundo está nas costas das mulheres. Se é mãe, a mulher que toma conta da casa, do filho, do colégio, da agenda, de tudo. Do marido. O marido passa a ser um filho, né? Tem gente que diz até que o marido dá mais trabalho que os filhos. Tem pessoas que dizem, eu não digo isso. Então, a gente precisa normalizar que todo adulto é responsável pelo desenvolvimento da sua vida, né? Da gestão da sua vida, seja na casa, seja na comida, seja dos filhos, dos pets e etc. E acabar com essa história de que a dona da casa, não, são os donos da casa. Sim. Né? Meu marido me ajuda. Não, ele não lhe ajuda, ele tem que no mínimo fazer a metade das coisas que você faz, porque senão não funciona. Ele tem que ser um adulto funcional. Nos países onde há mais igualdade entre homens e mulheres, as crianças aprendem no colégio a cuidar de si e das suas coisas. Elas aprendem a cozinhar, a costurar, a fazer pequenos concertos, a arrumar a casa, lavar, passar, para que sejam adultos funcionais. Ainda nos países latinos e em países subdesenvolvidos é que esse peso recai sobre as costas das mulheres. E foi até tema do Enem, né? A história do cuidado. Sim. E aí ficamos sobrecarregadas e deixamos de apresentar a nossa competência profissional nas áreas que somos aptas. Isso não só no direito, na medicina, na enfermagem, e aí vai. Inclusive em países desenvolvidos, como a senhora bem citou, realmente o índice de natalidade é baixíssimo.
justamente por conta disso, que as mulheres acabam se programando mais, tendo uma vida profissional, dando mais importância à vida profissional, e aí acaba que não tem tanta quantidade de filhos como nos subdesenvolvidos, né? E não só as mulheres. Eu tenho um primo que mora em Toronto e eles tiveram recentemente um filhinho lá. E aí a gente aqui tem uma mania horrível, né? A pessoa arranja um namorado, aí faz quando casa. Aí casa, faz quando vem um filho. Aí quando tem um filho, quando vem o segundo. Isso é coisa do país subdesenvolvido. Mas às vezes a gente não tem o que conversar, né? E chega essa conversa. E ele estava conosco e aí alguém perguntou: e quando é que tem o outro? Aí ele disse: que outro? Ele disse: o outro filho. Ele disse: Deus me livre. Lá a gente aprende que homens e mulheres são responsáveis pelos filhos na igual medida. Eu não dou conta de 2. Ele já disse isso. Então, assim, os homens também não querem, não são só as mulheres. Quando os homens são chamados a ter a responsabilidade, o cuidado e o trabalho que nós temos, eles não querem. Eles dizem: não, eu só quero um. Não, eu só posso cuidar de um. E isso também freia a natalidade. Sim. Então, não são só as mulheres. E aqui no Brasil, a gente já está vendo muitos homens dizendo: não, eu não quero filhos. Não, eu não quero ter filhos. Sim. E optando por isso. Então, por quê? Porque tem a noção exata da responsabilidade do cuidar. Sim, verdade. Doutora, além de todas as atribuições que nós citamos aqui, né, a doutora também está à frente agora da Associação das Mulheres em Carreiras Jurídicas, não é isso? Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica na Paraíba. Essa associação eu já convido a todas. É uma associação nacional que tem, assim como a OAB, as comissões estaduais. E nós temos a Comissão Paraíba. E eu tive a honra de assumir, dia 1º de março, a presidência daqui da Paraíba. Então, é a primeira vez que uma mulher campinense assume a presidência estadual dessa associação, que é uma associação nacional com filiação a uma associação internacional, que é a Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica, que eu até oriento que vocês procurem no Instagram e na internet para que vocês conheçam mais. A ABMCJ Nacional foi fundada em 1985 no Brasil, aqui na Paraíba em 1991. A Federação Internacional, a qual a ABMCJ é vinculada, foi fundada em 1928 em Paris. Então, nós somos mulheres de carreira jurídica, e aí vão desde as estudantes que não pagam anuidade. Então, a hora é essa, o momento é esse. Basta ter uma madrinha e preencher a ficha e se filiar à associação. E nessa associação, a gente tem vários objetivos. Entre eles, auxiliar na promoção dessa carreira jurídica. Qual é a carreira jurídica que você quer? Você quer ser delegada? A gente vai brigar para que você chegue a ser superintendente. Você quer ser promotora? A gente vai orientar e brigar para que você seja procuradora-geral. Você quer ser juiz? A gente vai orientar e brigar para que você chegue a desembargadora. Porque quanto mais mulheres estiverem ocupando espaços de poder, melhor será para toda a sociedade, não só para as mulheres, sim, mas para os homens também. Inclusive, isso é um pensamento até do programa Minha Casa Minha Vida, né? Que a casa fica no nome da mulher, porque sabe que a mulher não abandona os filhos nem bota para fora. Uhum. Então é científico. É verdade. Então é bom para todo mundo. É verdade. Então, convido todas a participarem da ABMCJ, que além disso a gente tem publicação, a gente tem cursos, tem o network. A nossa presidente nacional é a doutora Manuela Gonçalves, a vice é a doutora Alice Bianchini, aí nós temos Eduarda Mourão, nós temos grandes mulheres associadas, a própria Valentina Jugman, da resolução de paridade da OAB, e entre outras tantas mulheres fantásticas que a gente passa a conviver e a aprender. Verdade. Porque elas têm muito a ensinar. Verdade. Sejam muito bem-vindas. E é muito bom, né, ter um espaço de representatividade para nós mulheres, e principalmente na carreira jurídica. Muito acolhedor. De representatividade e de apoio. Percebam esse caso recente da OAB de Sergipe,
e foi a ABMCJ um dos coletivos que caiu em campo para defender a colega que foi estuprada pelo colega. Então, é muito importante que a gente tenha mulheres unidas para aprender juntas e para se defender, porque infelizmente ainda há necessidade dessa defesa. Quanto mais a gente evolui nessa distribuição de poder, nessa representatividade, nessa evolução social, a tendência é que diminua a necessidade de defesa, porque a gente vai perceber que podemos conviver socialmente harmoniosamente. Mas infelizmente ainda hoje, quando existe a desigualdade que é pregada entre homens e mulheres, onde há desigualdade, há conflitos. E onde há conflitos, há necessidade de solução. Sim. E de proteção. Com certeza, é verdade. Saindo um pouco, doutora, da pauta, né, que a gente está falando da advocacia feminina, mas falando um pouco da sua área de atuação ainda também. Mas eu queria a opinião da senhora para falar, conversar um pouquinho. O que a senhora acha hoje do mercado de trabalho da advocacia nas áreas em que você atua, né? Como a senhora falou, atua na área previdenciária, empresarial e também na de família agora, né? Depois dessa reviravolta. Então, assim, a gente queria saber esse seu ponto de vista, porque se fala muito ainda sobre a advocacia estar saturada, sobre não ter mercado de trabalho para a advocacia, principalmente para nós, né, mulheres, na advocacia feminina. Eu não acredito na saturação do mercado da advocacia, não. Eu acredito na falta de profissionalização de alguns colegas. Então, eu acredito que se você estuda, se você investe, se você se dedica, se você olha do lado, você tem quem defender. Porque por mais que a gente diga, tem 200 advogados, tem um advogado para 200 pessoas. Aí você chega em determinados lugares que tem 200 pessoas e nenhum advogado para defendê-las. Verdade. Ninguém chega e diz, eu vou defender essa turma que está precisando de seus direitos garantidos. Entende? Então, não há saturação. O que eu vejo é que as pessoas tendem a migrar para onde alguém conseguiu alguma vitória e esquecer de olhar que existem N locais e N pessoas precisando de um amparo, de uma mão. Basta lhe dizer, se você quer ver isso, você sente um dia na calçada da Defensoria Pública e assista a fila de pessoas em busca de um defensor público. Sim. E lá você pode colher diversas demandas que você pode advogar e será remunerado ao final. Você pode fazer isso. Então não há saturação. Eu acho que há um acúmulo num caminho só ou num direcionamento só e uma falta de percepção de pessoas que demandam e que necessitam dessa defesa de direitos. É verdade. As meninas. Mas me conte mais, doutora, em relação à sua vida profissional, em relação à professora. Como é o seu amor pela área? Foi uma das coisas que eu mais amei fazer, foi ser professora. Eu ministrei aula na UEPB, na Unesc, e eu amei. Basta dizer que eu ensinei acho que foram 4 anos no máximo, e eu fui professora homenageada em 8 turmas. Então eu gosto muito, acho fantástica a história de lecionar. E por que deixou? Por conta da minha vida corrida e da minha vida pessoal. Na época, meu marido teve um problema de saúde bem sério e eu disse, poxa vida, eu preciso pelo menos jantar em casa. Porque eu saía às 7, eu tinha que dar aula às 7 da manhã, e aí eu dava aula até mais ou menos 9h30, 10 horas. Nessa época eu trabalhava no município, no IPSEM, e aí eu passava o resto do dia no IPSEM, e do IPSEM eu já ia direto novamente para a faculdade dar aula e voltava 10 horas da noite, ou seja, eu não via meu marido. E ele quase faleceu
nasceu, eu digo, nossa, eu tenho que pelo menos jantar com ele para ter recordações dos jantares, né? E aí foi quando eu decidi parar de ensinar e ficar só com o IPSEM, e depois eu voltei para o escritório, fiquei no escritório, e atualmente eu, vez ou outra, ministro algum curso em pós-graduação ou algum curso específico, mas eu simplesmente amo a sala de aula. Eu acho que é um ambiente fantástico, a universidade é algo maravilhoso, aproveitem. Inclusive hoje eu comentava com o professor Ricardo, que foi meu professor e é atualmente o diretor do Centro de Ciências Jurídicas, eu dizia isso a ele: Ricardo, a gente quando é aluno não vê a magia que isso que é a faculdade. A gente não tem noção da importância desses momentos, do quanto se aprende nos corredores, do quanto é importante você ter um contato com um professor que tem mais experiência do que você. Você muitas vezes desperdiça esse tempo. Quando a gente vem amadurecer para ver a importância disso, já passou e não dá mais tempo você voltar. Então, meu conselho, se eu pudesse dar um conselho a vocês hoje, era esse: aproveitem esse momento. Inclusive, esse momento de universidade é o momento de vocês buscarem os propósitos de vocês. O que é que eu quero para a minha vida? E é aqui na universidade que vocês precisam começar a fazer o network de vocês para uma vida inteira. Por exemplo, o professor Délio me conhece dessa época, é contemporâneo de UEPB. Meu grupo de OAB, nós somos amigos desde a UEPB. Nós somos do Centro Acadêmico Sobral Pinto. Eu fui presidente lá não vou nem dizer a data, né? É melhor não dizer. Fui presidente e os meninos e as meninas vêm comigo desde então. Por exemplo, Zilda Mello, que atualmente é a presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada, foi colega contemporânea minha na UEPB. Nós estudávamos juntas, fazíamos simpósios juntas, artigos juntas. Então, assim, é um momento de muito enriquecimento. Não percam essas oportunidades. Tem até aquela história, é agora ou nunca. Sim. Eu sempre brinco, às vezes quando vou entregar a carteira, eu digo que a gente não pode perder oportunidades. Aí eu até cito a fantástica fábrica de chocolate, quando o avô do menino, quando o menino ganha aquele ingresso, né? Uhum. E o menino passando fome, a família toda muito pobre, e ele diz: vovô, eu vou vender esse ingresso. E o avô dá essa lição de vida, diz assim: filho, não venda. Vá, não perca essa oportunidade, porque dinheiro você consegue de um jeito ou de outro. Ou você faz um trabalho, ou você faz alguma coisa, você consegue. Mas oportunidades, elas passam muito poucas vezes na sua vida. E se tem um local rico em oportunidades, esse local é a universidade. Então aproveitem cada oportunidade que passar na vida de vocês. Não desperdicem. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre as disciplinas que você chegou a lecionar? Eu lecionava Introdução ao Direito, que é uma disciplina um pouco burocrática, né? Que é um divisor de águas, assim. E eu tive grandes alunos e que são alunos brilhantes, que eu tenho o maior orgulho dos meus alunos, e alunos brilhantes que quase desistiram do direito. E confessam a mim: professora, eu não desisti graças à senhora, porque quando tinha que ler aqueles textos horríveis, pesados, cansativos, a minha vontade era dizer: não é a minha praia, não nasci para isso. Mas a senhora fazia de um modo leve, nos incentivava, nos estimulava, e graças a Deus que a senhora passou na minha vida e eu não desisti, porque hoje são mestres, são doutores, são pessoas super bem desenvolvidas, e eu tenho muito orgulho de ter feito isso. Também lecionei Direito Eleitoral, que também participei na área pública há muito tempo, trabalhei na área pública, e também ministrei Direito Ambiental, que é uma paixão. Eu tenho uma paixão muito grande por direito ambiental. Sou defensora da natureza, adoro essas coisas e adorava dar aula sobre isso. Doutora, chegaram algumas perguntas dos alunos. E a primeira foi perguntando, na opinião da doutora, qual deve ser a pauta primordial para discutir a igualdade de gênero na geração atual? A pauta em que sentido? Qual tema? Como assim? Não entendi a pergunta. Na sua opinião, qual deve ser a pauta primordial para discutir a igualdade de gênero na geração atual? Acredito que no nosso cenário, no âmbito do direito. Olha, são tantos temas, mas a pauta nesse momento é a segurança da mulher. A gente teve um retrocesso assim nos últimos 6 anos que está assustador. Se você pega, eu não sei se são os algoritmos
que todos os dias chegam casos no meu Instagram, no meu Facebook, nas minhas redes sociais, de casos de violência contra a mulher, feminicídio e estupro. Então, essa questão da violência contra a mulher é urgente e gritante. A gente precisa fazer algo para que a gente volte a ter um patamar de sociedade evoluída, porque nós retrocedemos muito. Eu não sei a que atribuir isso, mas a gente precisa tomar algumas providências, ou agravar as leis, ou aumentar a educação, a fiscalização, enfim, ou melhorar a proteção, mas sim, algo precisa ser feito, porque enquanto a gente está conversando aqui, alguém foi estuprada ou morta. Com certeza. Infelizmente. E para encerrar o podcast de hoje, doutora, queria uma pergunta da aluna, encerrar com essa pergunta. Quais dicas que a senhora daria e gostaria de ter recebido quando iniciou na caminhada da carreira jurídica? A principal dica é essa: não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Junte-se a pessoas que são melhores do que você, para que você aprenda com elas. Porque se você se junta com quem não tem o que lhe oferecer, você não vai evoluir. Busque andar com professoras, com advogadas, com juízas, com a área que você quiser seguir. Você já comece a buscar essas pessoas, a seguir. Leia, estude, procure se informar. Busque cursos alternativos, participe dos coletivos. Qual é a área que você quer seguir? Então busque os coletivos de trabalho voluntário. Seja voluntário num trabalho. Quando você é voluntário num trabalho social, você enriquece o seu conteúdo pessoal, o seu conteúdo de vida, a sua maturidade. Você começa a ver o mundo além das suas próprias necessidades. Você começa a ser grato, porque você começa a ver o quanto privilegiado você é. Isso é muito importante. Seja grato, porque a gratidão é o que faz com que a gente cresça, com que a gente perceba o que a gente já tem. Porque quando a gente fica olhando o que a gente não tem, a gente começa a sufocar. Principalmente, seja empático. Eu dizia isso hoje pela manhã aos colegas do encontro lá, e eu dizia isso: a gente precisa começar a olhar de lado. Às vezes a gente está rodeado de pessoas e está sozinho. A gente está cheio de amigos na internet e está sozinho. E a gente precisa começar a olhar o colega da sala de aula e ver aquele colega como um ser humano importante na minha vida, na minha caminhada. E observar se ele precisa de ajuda e ser empático a ajudá-lo. E também a pedir ajuda caso seja necessário. Porque esse individualismo que a gente vê algumas pessoas viverem só gera infelicidade e solidão. Não vivemos sozinhos, precisamos uns dos outros. E a pandemia foi a professora mestra disso, mostrando a nossa interdependência, a nossa necessidade uns dos outros e, ao mesmo tempo, a necessidade de cuidarmos uns dos outros. Verdade, doutora. Então a gente encerra, o nosso encontro de hoje, agradecendo às alunas Flávia e Hanali, principalmente agradecendo a doutora Carla Filinto pelo tempo, agradecendo por todos os ensinamentos nesse bate-papo que a gente teve aqui e principalmente a representatividade que a senhora é para nós advogadas, principalmente jovens advogadas, alunas, que vão entrar nesse meio jurídico. Então, muito obrigada pela participação, doutora. Muito obrigada. Sou eu quem digo. Agradeço demais. E a consideração, o respeito e o carinho que vocês têm só aumenta a minha responsabilidade. E eu peço a Deus que me dê sabedoria e discernimento para que eu consiga continuar representando vocês de modo a que vocês se sintam efetivamente representadas e bem representadas. Obrigada. Gostaria também de agradecer a oportunidade que a faculdade também proporcionou a gente como estudante de Direito. É gratificante ter a senhora aqui com a gente para poder tirar nossas dúvidas, até porque a carreira de jurídica, principalmente para nós mulheres, tem muitas dúvidas que a gente não sabe como funciona, e também essa questão do machismo que infelizmente tem muito na nossa profissão. E é muito interessante ter uma representatividade no nosso meio, e eu gostaria muito de agradecer a senhora, certo, por disponibilizar esse tempo com a gente, e foi gratificante.
Quero agradecer também tanto a faculdade por ter proporcionado esse momento, quanto a senhora por ter disponibilizado seu tempo. Agradecer também por ser um espelho, por estar à frente, né, desse movimento, que é o movimento das mulheres no direito, que apesar de ser ainda uma área extremamente dificultosa para a gente, cheia de machismo, cheia de opressão, a senhora é uma representatividade muito forte. Eu quero agradecer muito por esse momento. Muito obrigada. Eu que sim, me sinto honrada. Muito obrigada.